Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 547 e minguando até 743 dias, 14 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 545, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 15, Consciência da Vida, parte 5. Eu dividi esse título em 4 subtítulos: Consciência da Palavra, Consciência da Vida, Consciência do Corpo Emocional e a Glória de um Corpo Comum, ok? Fazendo trabalho interativo sobre esses 4 planos espirituais da grandeza de Deus, muito interessante tudo que está sendo dito. Não deixe de acompanhar, não deixe de relacionar, não deixe de criar uma relatividade sobre esses seus corpos emocionais, sobre o tempo presente, sobre esse julgamento, sobre esse juízo. Cria relatividade, cria ambiente favorável para os seus irmãos, cria ambiente bom para que você possa ter uma consciência, que você possa ter uma relatividade, a paz, a alegria, a riqueza da sabedoria divina, que possa realmente dar nós essa coisa que podemos considerar o bem da grandeza de Deus, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Também deixo na descrição a abertura deste blog diário, né? Os 4 planos espirituais das palavras. Deixo também uma referência desse título e um blog que é a abertura desse subtítulo, né, A Consciência da Vida, e um blog que é uma referência desse título, certo? Eu vou, né, escolher um blog desse Consciência da Palavra, vou colocar, né, o subtítulo e uma referência do subtítulo, da mesma forma como tenho feito com outros, né, colocando título e subtítulo. Eu achei isso muito relativo para que a gente possa relacionar as nossas consciências, para nós podermos criar uma relatividade sobre aquilo que é consciência para nós, aquilo que possa ser consciência para nós, para que nós possamos relacionar isso de todas as formas, ok? Vamos para a expressão livres, né? Mas antes eu quero ler 2 versículos muito grandiosos, né? Mateus 10:26, e depois eu vou ler Mateus 10:28 para a gente fazer uma meditação sobre tudo aquilo que está sendo dito nestes 4 últimos blogs diários, para fazer uma interação, uma relatividade. Essa Bíblia nossa significativa, ela é muito grandiosa, é muito bom, sabe? Vocês têm que compreender a grandeza de Deus de todas as formas. Vamos lá então fazer essa leitura, certo? Faça aí as suas referências, as suas interações, as suas realizações sobre isso, tudo que está sendo dito dentro desse blog diário, ok? Vamos lá. Entretanto, não temais nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. 28, Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo, mas não têm o poder de matar a alma.
a consciência, essa alma, ela é a consciência, ela pode, a consciência da vida, né? A alma, ela é a consciência da vida, ok? Entenda isso, ela se aplica ao nosso interior. Temai antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como também o corpo, né? O que eu posso dizer? Muito bom essa leitura, muito bom. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temai antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como também o corpo. Então entenda que eu quero dizer. Tudo que for um manifesto, sendo ela coisas boas ou coisas ruins, são também o julgamento de Deus, a monstruosidade da sabedoria divina, grandiosidade de Deus, certo? Grandiosidade de Deus, coloca isso. Aí, como é que você quer que vocês entendam? Não se escandaliza, simplesmente isso. Deus está acima do bem, Deus está acima do mal, Deus está acima de todos os atos manifestos e pronto, acabou, certo? Acabou. Isso é grandiosidade, isso é monstruosidade, certo? Que ele tem domínio sobre o bem, que ele tem domínio sobre o mal. Pronto, acabou. Entenda isso? Ok. Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que nós expressamos, né, sobre a formação de Cristo e tudo aquilo que nós expressamos que esteja dentro da sociedade, certo? A dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos relacionar isso por parte dentro de nossas consciências, fazer essas interações em nossa consciência. Se você não leu, se você não viu o blog que antecedem a esse, vá lá, está na descrição do vídeo, vejam, depois volta. Tudo é uma continuidade. Não deixe de relacionar isso em vossas consciências, é muito importante para que vocês possam fazer essas interações em vossas consciências, relacionar isso de todas as formas, para que você possa ganhar uma relatividade, criar um ambiente favorável para você, para sua esposa, para o seu filho, para os seus amigos, para os seus colegas, fazer com que isso seja o bem, né, de todos nós, de todas as formas, ok? Vamos lá para a leitura deste pedaço, deste contexto. Vamos lá. Todas as consciências são o desfagramento da glória de Deus e que fora produzido em vossos campos de origem. Isto explica que a consciência de um corpo emocional é Espírito de Deus, e de forma que a fonte de Deus seja sempre a consciência deste corpo emocional. Isto explica uma interação com o tempo maior, explicando a fonte ou o poder de Deus que interage com este corpo e que seja emocional. E que, interagindo com o corpo emocional, vai explicar uma consciência da vida para representar o tempo presente deste corpo, explicando o tempo ausente que interage com o tempo presente deste corpo emocional e que interage com o tempo com uma consciência menor ou com uma consciência maior, sendo que o menor vai explicar uma fonte desfragmentada no interior de corpo, sendo específico a vida. Vamos lá para a expressão corrida, a expressão livre. Vamos ler parte deste contexto e vamos nos fazer essas expressões sobre o que já, sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, dimensão social. Vamos, vamos, vamos fazer essa interação. Vamos lá. Todas as consciências, todas as consciências são um desfragmento da glória de Deus e que foram produzidos em vossos campos de origem. Campo de origem, ela explica o poder, tudo aquilo que Deus criou, né? Dentro a grandeza é a natureza de Deus. Tudo aqui é a natureza de Deus, o poder de Deus, tudo que nós vivemos, tocamos, sentimos, tudo assim é uma relatividade do poder, da monstruosidade, da grandeza de Deus.
Nós somos apenas uma fagulha desse poder, nós somos apenas uma consciência desse poder. Vamos entender isso. Nós somos uma gota d'água desse poder. Vamos entender isso desfragmentado, né? Vamos entender isso rápido. Entenda isso. Isto explica que a consciência de um corpo emocional é espírito de Deus, né? Eu tenho um espírito de Deus desfragmentado. Eu tenho uma consciência, eu tenho um espírito de Deus. De forma que eu quero que vou explicar isso de novo, porque eu falei do tempo presente, do tempo passado, vamos explicar isso logo, para que quando chegar no final desse contexto, a gente já estar compreendido sobre isso, ok? No campo de Deus, na glória de Deus, nós somos vida e corpo, nós somos vida, esses dois são um só, esses dois aqui são um só, certo? Esses dois aqui são um só. Aqui no Cristo nós somos espírito, somos o desfragmento dessa vida, dessa consciência, daquilo que Deus criou com o seu poder, nós somos desfragmento, nós somos uma consciência da vida. No Cristo nós somos uma consciência interior, uma consciência exterior. Entenda onde está a grandeza de Deus, a monstruosidade de Deus, a sabedoria de Deus, né? Movendo espiritualidade dentro, espiritualidade fora, nos atos manifesto fora, espiritualidade dentro daquilo que nós somos. Então, esse espírito já é um desfragmento da glória de Deus dentro do Cristo. Nós já se tornamos igual a Deus dentro do Cristo, né? Aqui dentro de Deus, aqui, né, quando nós estávamos inseridos no poder de Deus, na glória de Deus, em tudo, fazendo parte toda essa criação de Deus, fazendo parte de toda essa criação de Deus, nós era vivo, nós tinha essa vida ela se transformou em um espírito sendo igual a Deus, e é por isso que a nossa consciência interior, ele é o ato, ele é Deus, ele é Deus, digamos assim, a nossa consciência, porque Deus é espírito, nós também somos espírito. Dentro de nós somos espírito. Aí fora é o atos manifesto. O ato manifesto, ele pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Quando Deus estava aqui no ato manifesto do corpo Adão, ele formou o Cristo, né? Ele levou o corpo a sacrifício para completar esse Cristo, para formar, para demonstrar que ele é um espírito e não uma consciência emocional. Então ele demonstrou que o poder dele foi em juízo para levar todos os outros corpos em juízo, ganhando essa referência que eu estou dando da monstruosidade de Deus, o Cristo, a monstruosidade, a sabedoria de Deus, tudo para ele, porque ele é merecedor de tudo. Então entenda que aqui nós era apenas uma vítima desse poder, aqui nós já somos uma consciência de Deus. Aqui nós já somos uma consciência de Deus, aqui nós era apenas uma vítima desse poder, aqui nós já somos a própria consciência de Deus, desfragmentado deste poder, a própria consciência de Deus. Se nós tivéssemos uma relatividade, não existisse o mal, isso aqui seria uma coisa boa. Vou falar isso diretamente. Se nós tivéssemos uma consciência boa, tivesse uma relatividade, isso é a formação de Deus, que Deus, tudo que Deus criou, seria uma coisa boa para nós. Mas como a gente não tem e nós dependemos da relatividade, do relacionamento entre o outro corpo, essas interações sobre o bem, sobre o mal está lá, o bem está cá, então aqui passa a ser uma coisa boa. Aqui passa a ser uma coisa boa e aqui passa a ser uma coisa ruim. Porque o homem ia usar esse poder de Deus, essa grandeza de Deus contra outros corpos que seja emocional. Entendendo isso, Deus desfragmentou, né? Deus fez um desfragmento do seu espírito e colocou um espírito em cada corpo. Deus colocou um espírito em cada corpo. E deste espírito, o homem ganhou uma consciência da vida e não uma vida, aquilo que era, né? Aquilo que Deus teria criado o homem perfeito. Então, aqui dentro do Cristo é a grandeza de Deus, é a monstruosidade de Deus. Ela vem, de uma certa forma, eh, no nosso interior, ganhando um atos manifestos sobre aquilo que é a grandeza de Deus.
aquilo que é o juiz de Deus, o Cristo, né? Aquilo que nós somos a realidade de Deus, somos realidade de Deus, somos, né? São muitas coisas, muitas expressões, ok? Entenda isso. E de forma que a fonte de Deus seja sempre a consciência deste corpo emocional. A fonte de Deus. Deus tem o poder, Deus tem o poder, vamos colocar aqui, Deus tem o poder, que é a glória dele, e nós somos, Deus tem o poder, esse poder é a fonte, e nós temos o desfragmento desse poder, que é aqui, no Cristo, ele é uma consciência, ok? Ele é uma consciência. E que em determinada situação o Cristo ele vai representar o tempo, certo? O tempo também. Ele vai representar um tempo em nossas consciências sobre o sinal do poder de Deus, que é uma crise. O tempo ele ganha uma delicadeza, entenda isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é grande, é muito grandioso, muito bom vocês entender, fazer a relatividade. Vamos lá. E de forma que a fonte de Deus seja sempre essa consciência desse nosso corpo emocional. A consciência é aquilo que ainda está no nosso interior. Isto explica uma interação com um tempo maior, explicando a fonte ou o poder de Deus que interage com o corpo e que seja emocional. Nós temos o tempo maior, essa grandeza de Deus, por exemplo, né? A sinalização do tempo de Deus. E aí nós temos a interação desses corpos emocionais que se movem no tempo, né? A interação, né? Existe várias formas para que a gente possa compreender isso, ok? E que interagindo com o corpo emocional vai explicar uma consciência da vida para representar o tempo presente deste corpo. Eu tenho uma consciência e tenho meu corpo emocional. Entenda que, olha só, tudo que eu estou manifestando agora é uma relatividade do tempo junto ao meu corpo emocional, certo? Daqui a um tempo eu já não estou mais manifestando nada, vou estar fazendo outra atividade. De certa forma, esse é o tempo único dessa relatividade entre o tempo e desse corpo emocional, né? É o contato que eu estou fazendo com esse tempo, fazendo uma relatividade, né, sobre o tempo, né, o tempo de uma certa forma. Entenda isso. E o meu corpo emocional está inserido nesse tempo, apresentando essas ideias para Cristo, né, ou para a própria grandeza, o poder, a glória de Deus, tudo isso, certo? Entenda isso. Explicando o tempo ausente e que interage com o tempo presente deste corpo emocional. O tempo ausente é aquilo que eu estava tendo dito, aquilo que Deus criou o homem perfeito, que hoje ele se tornou a fonte, com o poder dele, Deus criou o homem perfeito. O homem em pé, ele representava a palavra, a vida, o corpo e o poder dele. E o homem estava sendo gloriado com o poder de Deus. Aqui o homem está sendo gloriado com Cristo. Dentro do Cristo, o homem vai estar sendo gloriado com Cristo. Este poder, de uma certa forma, ele vai ser uma fonte daquilo que Deus tivera criado o homem no paraíso. Uma consciência da vida que vai representar o nosso interior, que se determinada situação, se você tiver uma relatividade dessa consciência, você pode ser o que você era no paraíso, a vida, a própria vida. E você pode ser também o que Deus é para todos nós, o poder e criador de todo o universo, vamos dizer isso. Toda grandeza é isso. E que o juízo, e que o Cristo ele vai representar o tempo e o tempo determinado sobre o juízo, sobre essas relatividades, sobre o corpos emocionais, de uma certa forma, ele vai deixar os corpos ainda flexionados, porque o tempo ainda não é o fim. Isso aqui que está acontecendo no mundo globalizado ainda não é o fim. Deus ainda vai mais além.
Ele vai mais além para levar os corpos em juízo, para ganhar uma relatividade, para ele recuperar a consciência de tudo aquilo que é vivo para ele, tudo aquilo que é vida, tudo aquilo que é relatividade, tudo aquilo que é ato manifesto dessa grandeza da glória de Deus. E aqui o juiz ele vai ficar, o poder de Deus vai ficar uma sinalização, o juízo de Deus, dos atos manifestos que Deus levou todos os corpos em juízo com a sua monstruosidade, o Cristo dele. Muito grandioso, muito bonito, muito feliz com Deus. Deus é lindo. O que eu posso dizer? É assim que a gente vê as coisas, não é? Então entenda cada coisas, cada relatividade, cada fórmulas de você relacionar isso, certo? Em vossas consciências, não percam nada de que está sendo dito. Se vocês não viram o blog anterior, vejam. Se vocês não viram o blog, Deus que tivera, né, no primeiro blog, com todas as interações, com todas as dificuldades, com todas as coisas que eu fui promovendo essa consciência no tempo, relaciona tudo isso. Vai ficar muito interessante. Eu tenho certeza que vocês não serão mais essa vítima social, ok? Vamos então, vamos continuar explicando o tempo ausente, que eu estava explicando agora. O tempo ausente é tudo aquilo que Deus formou, né, no seu paraíso, aquilo que ele formou o homem vivo, vida ausente, que hoje ele é a consciente. O tempo presente é o quê? Ele é uma consciência da vida, né? Ele é uma consciência da vida que interage com o tempo presente desse corpo emocional. Entenda isso? E que interage no tempo com uma consciência menor, né? Consciência menor é aquilo que é vida, aquilo que é a consciência vida, a nossa consciência interior, ou com uma consciência maior, sendo que o menor vai explicar uma fonte desfragmentada do interior, no interior do corpo, sendo específico a vida. Muito bem explicativo, muito bom, muito perfeito tudo que está sendo dito. Acompanhe esses raciocínios. Interage isso em vossas consciências, faça o trabalho de conscientização, né? Não percam nada que está sendo dito. Acompanhe tudo para que você possa relacionar isso em vossas consciências, para que você não seja mais essa vítima social, certo? Todo esse quadro foi bem explicado. Existe blog diário para que você possa aprender dele. É, separadamente, né, de tudo aquilo que eu tenho expressado. Eu sempre faço esse quadro e deixo ele sinalizado, porque ele é muito, 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 muito expressivo. Ele tem todas essas escritas, essas coisas aqui, são várias ideias incríveis de relatividade, de conscientização sobre o ambiente, sobre o corpo emocional, sobre o tempo, sobre o poder de Deus, sobre o juiz de Deus, que é o Cristo, o julgamento sobre o juiz de Deus, sobre a relatividade de um corpo emocional com outro corpo emocional, sobre a relatividade dos atos manifestos, sobre aquilo que eu estou manifestando, podendo ser o Cristo, o anticristo, podendo ser o anticristo, ou pode ser, né, todo esse juízo de Deus formado no ato manifesto de Deus, que aqui no tempo, no sexto milênio, Deus manifestou essa grandeza, negando o corpo emocional, né, formando ainda, levando todos os outros corpos emocionais em juízo, criando uma relatividade, deixando os corpos dos outros corpos flexionados, para que Deus possa trazer consciência para eles. Grandioso, muito bom. Entenda isso de todas as formas, relaciona isso em vossas consciências, não deixe de aprender nada que está sendo dito, ok? Faça esse trabalho em vossas consciências para que você não seja mais essa vítima social, ok? Blog diário, né? Os 4 planos espirituais das palavras, parte 15, consciência da vida, parte 5. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a este para que vocês possam ter essa ideia prática de estar acompanhando este blog diário que é de grande importância
Faça esse trabalho com respeito, com consideração, não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de interação social para que você possa se realizar com Deus e com Cristo da mesma forma. Entenda isso tudo que está sendo dito no blog diário. Eu também deixo a abertura deste blog diário, né? A abertura deste título, os 4 planos espirituais, para que vocês possam fazer o acompanhamento. Eu deixo também na descrição do vídeo uma referência desses títulos para que você possa interagir da mesma forma em vossas consciências. Eu deixo a abertura do subtítulo, A Consciência da Vida, né? E também vou deixar também uma referência da consciência da vida para que vocês possam fazer esse trabalho de conscientização, fazer essas interações emocionais de todas as formas, fazer essa relatividade dessas nossas interações emocionais, certo? Entenda aqui uma coisa, a interação emocional do nosso corpo, ele tem um limite de realização. A partir desse limite, ela vai ganhar um ato manifesto dessa realização, certo? O que eu quero dizer? Nós somos uma consciência interior, nós somos um desfragmento da vida, nós somos um desfragmento da glória de Deus. Esse desfragmento da glória de Deus, no tempo passado, onde que Deus viera criar o homem perfeito, ele era vida. Aqui no Cristo, ele é uma consciência desta vida, certo? Dentro do nosso interior, nós somos espírito igual a Deus. Deus é espírito, nós também é espírito. Dentro de nós somos assim. E nós ganhamos desse espírito a consciência, fazemos uma relatividade com esse nosso corpo emocional, dando um limite para ele. Quando ele entra no limite, ele cai sobre uma ideia expressiva, sobre a imagem daqueles que estão desabitados no seu corpo, ganhando uma espiritualidade para que você tenha um ato manifesto sobre essa realização desta realidade que você está se transferindo, você está se manifestando no ato manifesto, ou seja, você só tem a relatividade no tempo limite aonde esse corpo está sendo atingido. Passou desse corpo emocional, tudo é ato manifesto, são atos expressivos, são a minha voz que estão soando, são aquilo que eu estou interagindo com os meus olhos socialmente, são aquilo que eu estou ouvindo dentro da sociedade, e fazendo essas interações, relacionamento, sobre essas ideias, entenda? Tudo é espiritualidade. O que eu quero que vocês entendam? Olha só, vamos falar isso para que vocês entendam. Se eu forçar né, uma arma dentro de mim, se eu forçar alguma coisa dentro de mim, uma ponta fina, uma faca dentro de mim, eu vou sentir o meu corpo emocional, porque eu estou forçando o meu corpo emocional, eu vou estar sentindo dor, certo? Essa dor, ela vai explicar o limite entre a minha pele que está sendo rasgado pela faca e sobre esse tempo, essa coisa natural. Ou seja, a partir da minha pele são apenas atos manifestos. Eu não posso manifestar crise desses meus sentidos, dessas minhas ideias emocionais. Entenda? A minha pele ela vai ser para o outro corpo que esteja desabitado, para mim ela vai representar apenas uma imagem. Eles não vão sentir o meu corpo emocional. Entenda isso? Então, a relatividade ela é formada com uma consciência interior junto ao meu corpo emocional apenas, num sentido único, numa consciência única, num corpo único. Tudo vai ser único. O que passar daqui para lá é apenas um atos manifesto. O que passar daqui para lá é ato manifesto, o que passar de lá para cá é ato manifesto. Espiritualidade, atmosférias e grandiosidade de Deus. Só isso que explica, ok? Entenda isso de todas as formas. Vamos, no próximo blog eu vou fazer, né, a leitura corrida dos 4 últimos blogs, que vai ficar muito interessante em vossas consciências, certo? Vamos entender isso. Vou encerrar este blog diário, né, com 2 títulos, com 2 versículos bíblicos, né? Mateus 10,
26 e Mateus 28. Entretanto, não temais nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder de matar a alma, a consciência da vida, né? Temai antes aquele que pode destruir no inferno tanto a sua alma como o corpo. Pode destruir tanta consciência, tanta alma. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.